Olá, estamos aqui para mais uma live das páginas Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial do Facebook. Hoje, nosso tema é o papel do marketing frente aos atuais desafios do agronegócio e diante de um cenário econômico em que vivemos com muitos desafios também. Para debater o assunto, nosso convidado é o executivo Jorge Espanha, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, a ABMRA. Jorge Espanha é formado em Ciência Animal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde também concluiu seu mestrado em Nutrição Animal. Na Columbia Business School, participou do curso de formação de executivos em marketing. Tem passagens por grandes companhias do setor veterinário, como a Pfizer, onde inclusive comandou todo o processo de spin-off das Zoetis. Atualmente, é presidente do laboratório Vetoquinol no Brasil e desde 2016 preside a BMRA. Boa tarde, Jorge, é um prazer tê-lo aqui conosco para este bate-papo sobre marketing no agronegócio e como este marketing pode ser importante para o agro superar seus desafios. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, Humberto, pela oportunidade de representar a diretoria da BMRA aqui. Muito obrigado a vocês e parabéns à Gessul e todos os seus produtos. Perfeito. Para começar essa nossa conversa, Jorge, gostaria de colocar a seguinte questão para o senhor. Né? É comum, né, ouvirmos aí em eventos, rodas de conversa, que o agronegócio é um excelente da porteira para dentro, ou seja, tem níveis elevadíssimos de produção, mas não sabe se comunicar, se fazer entender, principalmente com públicos fora do setor. É isso mesmo? O agro tem enormes dificuldades para se comunicar? Olha, Humberto, eu acho que isso é uma grande realidade que tem sido discutida em vários fóruns, em vários webinars durante a pandemia, e principalmente nesse momento onde a sustentabilidade do agronegócio tem sido extremamente questionada dentro do balanço sustentabilidade e produtividade e aumento da produção. Isso tem ocorrido, de alguma forma, porque o agro não é unido nas suas cadeias de produção. Então, a gente vê comumente o profissional e os profissionais do agro, da suinocultura, defendendo a suinocultura, os profissionais da avicultura defendem a avicultura, o pessoal da laranja tenta puxar os posicionamentos para o lado deles, o pessoal da cana e assim por diante. Cada um tentando levar o seu posicionamento, e você sabe que em marketing, quando você não se posiciona, alguém vai posicionar você no contexto. E esse alguém normalmente são os nossos concorrentes globais. O que tem acontecido é uma falta de posicionamento, de unidade no Brasil em torno da produção de proteína animal, proteína vegetal, os subprodutos, e dentro desses subprodutos, proteína animal, proteína vegetal, que trazem aí, de alguma forma, uma voz em conjunto, não está acontecendo. E essa voz única que deveria estar acontecendo, deveria ser orquestrada por um conjunto de entidades que poderiam trazer um outro posicionamento para o agronegócio brasileiro. Então, a gente é muito bom para falar da porta para dentro, principalmente em grupos, onde a gente fala com os nossos próprios colegas, mas não com o mundo urbano, que desconhece do agro. E aí traz uma agenda normalmente direcionada pela mídia externa, pelas entidades não governamentais que têm interesse em continuar preservando o meio ambiente, não tem nada de errado contra isso, mas o balanço da informação normalmente deveria ser um balanço de informação em que a realidade do agronegócio deveria ser colocada na mesa. Essa realidade que o agro de certa forma, esse conhecimento que o agro é muito sustentável e tem sido muito sustentável nas suas práticas em todas as culturas ou produções. O senhor está citando essas questões ambientais, que são coisas que estão cada vez mais presentes aí no dia a dia das pessoas. Neste ano, em especial, ocuparam o noticiário mundial. Invariavelmente,
normalmente é atribuído ao agro questões como desmatamento, emissões de gases e outros. Mesmo com uma série de ações sustentáveis que esse agro realiza, por que o agronegócio não consegue virar a página nesse aspecto? É uma falha no momento de mostrar a sustentabilidade da sua produção? De novo, eu acho que falta um posicionamento, Humberto, do agronegócio como um todo. A gente vê o posicionamento por algumas entidades, vê o posicionamento pelo governo central, mas falta um posicionamento, de novo, se a gente não se posiciona com mensagens chaves, isso dentro da BMRA é um tema que a gente vem trazendo sempre para discussão e fóruns de discussão. Inclusive, esse ano a gente teve muita atividade em torno de como se posicionar no agronegócio. Se nós não nos posicionarmos, de novo, esse tema vai vir à tona e quem vai se posicionar serão algumas entidades que têm interesses em preservar o ambiente, alguns com interesses econômicos, outros com interesses de princípios e fundamentais, e outras entidades ou países internacionais que têm simplesmente o interesse de competir pela produção e competir no mercado mundial. Então, a comunicação, o marketing, como já diz o nosso querido Tejon, que é parte do nosso conselho, inclusive, é fundamental e é o eixo central de tudo do que a gente coloca da porteira para fora ou porteira para dentro. Se a comunicação, a gente consegue se comunicar dentro da porteira, ligando os assuntos sobre sustentabilidade, cada um dentro da porteira sabe que se continuar ou se tiver um tema de desmatamento dentro da sua área, ele vai perder o seu próprio sustento por uma capacidade pluviométrica que não vai acontecer. Quando eu fiz zootecnia lá na Universidade Rural, eu me lembro muito bem dessas incidências e da relação entre vegetação e capacidade pluviométrica das regiões, das pastagens. Então, esse tema é muito importante, Humberto, que a gente, da mesma forma que tem esse debate interno na porteira, consiga criar um veículo e uma forma de se comunicar de uma maneira única, com posicionamentos claros, sem ser ativista, agressor, mas trazendo fatos e dados. Por exemplo, a indústria de pecuária de corte, não a indústria, mas porteira para dentro, a pecuária de corte, eu sou formado na agricultura, no agronegócio, ou eu diria mais como se diz, no meio agro. Eu não sou originário do meio agro, mas eu sempre tive paixão por esse meio agro e venho sempre trabalhando esses 28 anos dentro da indústria de produtos veterinários, dentro e fora do. Eu vejo muito, principalmente esse trabalho todo que a gente vem fazendo, fico contente que você tenha pet também, porque vendo produtos também para pet. Dentro e fora do agro, Humberto, dentro e fora do agro, eu fico sempre pensando como a gente pode veicular essas mensagens de maneira mais positiva. E a gente tem debates também que vem trazendo essa veiculação de maneira positiva. Você, na área de pecuária de corte, como eu estava mencionando, você tem 2% das fazendas que desmatam, 98% das fazendas que protegem. O discurso da mídia, das comunidades digitais, dos Facebooks, dos Instagrams, da mídia impressa, dos jornais, vai em cima dos 2% que desmatam. Não tem orgulho dos 98% que protegem as matas e protegem a cabeceira dos rios e que defendem o Código Florestal. Isso vale também para o suinocultor, isso vale também para outros que têm propriedades mistas. Esse estudo, que foi um estudo publicado acho que na Science, né? Isso. O agro acabou não se posicionando, citando isso meio erroneamente, em vez de fazer isso que o senhor acabou de fazer, no sentido de defender, olha, são 2% apenas que estão desmatando. A gente viu alguns setores atacando, que era em verdade e tudo mais, e acaba criando uma situação maior do que ela realmente é. Exato. Tem um grupo muito interessante das associações, e essa situação acontece, que trocam muito
através do nosso amigo do Furlan, que vem trazendo muito no grupo das associações do GPB, e ele traz muito dessa discussão para o WhatsApp. E o que acontece? A gente se defende, mas, do outro lado, sempre é visto como a pecuária, principalmente de corte e leite, é sempre visto como uma atividade predadora, como a soja tem sido visto como uma atividade predadora, né? Por mais que se faça campanha, eu acho que tem que se buscar um equilíbrio do que é um crescimento sustentável, principalmente com as entidades legais, aonde se traga o balanço do crescimento sustentável para alimentar o mundo e também ao emprego, dar emprego aos brasileiros e à indústria que está originada e depende integralmente do agronegócio brasileiro, seja ele avicultura, silvicultura, pecuária, soja, milho, cana, cítricos, frutas, enfim, tem toda uma indústria que vive do agronegócio que tem que buscar um bom termo, um bom senso, porque da mesma forma é muito bom você ir nas mídias, meter o pau, discutir e fazer questões de sustentabilidade, vai numa pizzaria em São Paulo e só aceita comer pizza com forno a lenha. Então, a educação está em todos os lados. Você prefere um forno a lenha ou você prefere um forno elétrico? Eu prefiro um forno a lenha. Pizzaria, forno a lenha. Então, é uma hipocrisia você meter o pau no agronegócio e depois você adora comer uma pizzaria, vai na pizzaria, só aceita pizzaria com forno a lenha. Onde é que está a diferença? Aí você diz, não, mas a lenha é tratada. Onde está a fiscalização? Esses 2% são 2% que realmente parece pouco, mas no universo do número de propriedades no Brasil, se não me engano, estamos falando de 1.600 propriedades. Onde está o sistema para fazer a regulação e a fiscalização desses 2%? Então, você está falando de 1.600 propriedades. Não é fácil você não consegue... É difícil até controlar a fronteira brasileira com contrabando, quanto mais de 1.600 propriedades. Agora, cabe também o próprio setor se fiscalizar. E a gente sabe que tem os bons e os maus produtores de pecuária, e os bons são a grande, maciça maioria, e aqueles que não cumprem a lei têm nome e endereço, e o governo, muitos deles já se conhecem por processos de denúncias. Cabe uma punição exemplar àqueles que realmente estão querendo bagunçar com o agronegócio brasileiro. Porque eu pergunto a você hoje, Humberto, você abandonaria esta indústria que vive do agronegócio dentro e fora da porteira? São 1/3 ou 27% do PIB brasileiro, quando se fala as grandes entidades aí que defendem a indústria brasileira, mas o que está relacionado com o agronegócio, se você colocar todos os serviços e todos os negócios oriundos e periféricos ligados ao agribusiness, dentro e fora da porteira, você vai chegar praticamente, tranquilamente, a 40% do PIB. Te dou um exemplo. Aqui eu estou em Goiânia, a gente tem uma fábrica, a Vetoquinol, aqui em Aparecida de Goiânia. Essa manhã, tomando café da manhã tranquilamente, está com 1/3 da população que normalmente vai ao hotel. Mas você reconhece nas camisas, praticamente todos os que estão tomando café têm alguma ligação com água. São empresas, são produtores rurais, pessoal do agro, pessoal de genética. Você vê que ali o agro está girando o hotel, a movimentação. Então, o agronegócio é muito importante, o agribusiness é muito importante. Eu acho que essas entidades, essas ONGs, que são contra, de alguma forma, o movimento do agronegócio, estão sendo contra a massificação de um conceito que não é por aí. Eu acho que tem que separar o joio do trigo aqui, né? O que é verdadeiro e o que é, de alguma forma, fake news, né? Jorge, você tem uma longa trajetória no mercado veterinário, acompanhou muitas transformações no agro de uma maneira geral. Se pensarmos aí num período de 10 anos ou mais, como evoluiu o marketing e a comunicação dentro do agronegócio? Olha, evoluiu de uma forma fantástica, Humberto, fantástica. Tanto em sonocultura, avicultura, em todos os modelos, evoluiu de uma forma fantástica.
O produtor rural hoje, pasmem, o produtor rural hoje está extremamente conectado. A ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, fez uma pesquisa 4 anos atrás que já demonstrava que o produtor rural estava conectado por celulares em 93% das respostas, que foram de forma pessoal, 220 perguntas durante 1h30 de entrevista. Foram feitas mais de 15 culturas e categorias de produção nessa pesquisa de hábitos de mídia do produtor rural. E desses 94%, 96%, se não me engano, que tinham celular, apenas 60 e poucos por cento, 63%, se não me engano, isso, 63, 64%, tinham um smartphone. E o smartphone é uma abertura fantástica para você ter os aplicativos para se corresponder. Você imagina agora, 3 a 4 anos depois, se naquela altura o produtor rural, em geral, já estava conectado, 64% já tinha um smartphone, imagina agora, pós-pandemia, e para futuro com a entrada do 5G. O 5G abre uma avenida como se você andasse numa mão e contramão no 3G, 2 pistas de cada lado no 4G, e agora com o 5G é como se fosse uma daquelas mega rodovias que você tem nos Estados Unidos, que você vê de foto, ou mesmo aqui no Brasil, no interior de algumas capitais como São Paulo, você vê aquela mega rodovia de 5 faixas. Esse é o 5G, vai trazer mais importância e mais aplicativos para esse produtor rural, que depende e usa muito da gestão do seu computador de bolso, ou computador de mão, para fazer a gestão do seu negócio e se comunicar com o ambiente externo. Já naquela... Pois não, pode falar, Humberto. Não, fica à vontade. Eu só ia... esse perfil, porque foi traçado, como o senhor citou, há 4 anos, mas a BRMA faz constantemente uma atualização desses dados. Tem alguma previsão do próximo perfil que está sendo estruturado e montado? Olha, vamos lá, Humberto. A BRMA está com um novo perfil de hábito do produtor rural, que é o mesmo processo que a gente vem conduzindo através do meu vice-presidente, Ricardo Nicodemos, que vem trazendo essa pesquisa em associação. Quem faz o trabalho é a IHS Markit, é uma associação independente de pesquisa de mercado, e eles já estão a campo fazendo agora, que a pandemia suavizou, era para sair este ano esse trabalho, mas vai sair no começo do próximo ano, uma atualização desses dados que foram coletados há 4 anos, divulgados há 3. Então, são 3 anos da divulgação. Agora nós vamos novamente divulgar, pós-pandemia, que é um tema muito importante, os hábitos de mídia do produtor rural. E isso vai ser várias culturas, vários estados foram mapeados e vários veículos. Então, você vai ter oportunidade de saber se o produtor produtor de leite, por exemplo, no interior do Paraná, se ele prefere utilizar o Facebook, o WhatsApp, ou assistir a televisão no final da tarde, ou de manhã o programa da madrugada. Vai ter este nível de detalhe onde ele prefere estar conectado durante o dia, durante aquela semana, dependendo do assunto. Isso traz uma quantidade, uma complexidade de informação que fez com que a IHS, juntamente com a BMRA, criasse um software que você modula. Você quer falar com o indivíduo que produz soja, qual o melhor momento para falar com ele, para mandar uma mensagem, para fazer uma publicidade do dia, da semana, do mês. Se você quer falar com o de cana, o produtor de cana, você vai ter também um horário específico e um veículo específico que ele gosta de se comunicar. Então, é bastante interessante a campanha que está sendo feita agora, nossa, de pesquisa a campo. Houve um atraso na pesquisa da 8ª pesquisa de hábitos do produtor rural, simplesmente pelo tema da pandemia. Então, nós já vamos, de antemão, divulgar isso no começo do ano que vem, até março, acho que a gente consegue já fazer o lançamento dessa pesquisa. Vocês vão ter um flash, né? Toda a mídia vai ter um flash de algumas tendências, mas a pesquisa em si, em profundidade, que pode ser encontrada no nosso site, abma.org.br,
quem estiver interessado, a pesquisa em profundidade, ela vem junto de um software. E ela tem que ser adquirida para que seja as empresas ou as entidades que queiram utilizar a pesquisa para poder, de alguma forma, se comunicar de forma mais eficiente. Porque o digital entrou, Humberto, mas não substituiu as outras mídias e os outros veículos. Ele está competindo por tempo, aumentou muito a configuração, competindo pelo tempo, é verdade. Mas se você vai ao Rio Grande do Sul, por exemplo, produtor de algodão, ele continua lendo a revista de algodão. 46% dos produtores de pecuária do Sul leem revista, 35% estão conectados no WhatsApp, 70% no Facebook. Então, você está competindo pela mídia, mas não necessariamente você perdeu a relevância da revista, seja ela digital e principalmente ela em física. Então, houve mais com o aumento da internet, da comunicação, houve mais uma disputa pelo tempo desse indivíduo. A rádio, no mesmo estudo, trouxe um tema muito interessante. Eu escuto rádio como forma de lazer e como forma de informação. Então, quando eu não posso chat, eu ligo o rádio para saber como está a segurança no perímetro no entorno da minha fazenda, quais são as notícias de segurança que eu tenho na minha cidade local, quais são as notícias que eu tenho do que está acontecendo em relação ao dólar ou algumas tendências, enfim. É interessante como essa convergência digital vem tomando mais espaço, mas, ao mesmo tempo, deixando ainda alguns espaços para aqueles que querem e continuam a estar conectados na mídia impressa, por exemplo. E há, claro, hoje, uma cobertura mais intensa da grande mídia no agronegócio, acho que coisa que há alguns anos atrás não era tanta como é atualmente, né, Jorge? Não tem a menor dúvida, você está certíssimo, Humberto. Inclusive, um dos nossos diretores, que trabalha muito, e vocês sabem que ele está sempre aí nos programas do Fala Carlão, ele vem sempre colocando que o Brasil é um dos únicos países, talvez, que se tenha 4 ou 5 canais de TV Agro. Isso demonstra a importância do agronegócio e da conectividade. O campo cidade hoje está muito conectado. E se você quiser agro, você pode abrir em São Paulo, você vai ter agro na sua televisão. Então, anteriormente ficou muito mais forte. Claro que existe uma migração, a gente viu muito isso, dos jovens entrando mais, houve um aumento de 50% dos jovens na última pesquisa, um crescimento da jovialidade no poder de decisão das empresas, das fazendas, das propriedades rurais, o que significa que é uma migração dos baby boomers, né? Que a gente chama do pessoal que já está passando nos 60, que já está chegando lá na frente, é uma migração dessa turma para o pessoal mais jovem, herdeiros ou não, ou profissionais, que estão assumindo e tendo mais conectividade através das ferramentas que é Facebook, principalmente nesses jovens, Instagram e Twitter, né? Mas eu diria Instagram é muito forte nessa juventude. Então, e agora outras plataformas estão também sendo para ser mais dinâmicas nesse processo de comunicação. Nós estamos falando aí de algumas mídias digitais, e essas mídias digitais, elas ganharam, claro, uma importância enorme aí na vida cotidiana das pessoas, e hoje há muito o que se chama influenciadores, né, na internet, e mais recentemente nós temos visto aí que também tem os agroinfluenciadores. De que maneira esse ecossistema de agroinfluenciadores pode influenciar positivamente estratégias de marketing do setor de agronegócio? Olha, eu acho que, inclusive, a BMRA fez um webinar sobre agroinfluenciadores recentemente, através do Alberto Meneghetti, que trabalhou muito bem em organizando esse webinar. Tivemos mais de 500 viewers depois. Agroinfluenciadores nos ajudam e ajudam muito ao agribusiness e o agro dentro e fora da porteira para trazer um pouco dessa realidade do que é o agronegócio. Ou seja, trazer um pouco do que é. A gente já viu agroinfluenciadores
que trazem um pouco dessas práticas positivas de sustentabilidade, práticas positivas de comunicação e de ensinamento para o pessoal, tanto que está no agro ou mesmo fora da porteira, pessoal depois da porteira. Então, os agroinfluenciadores, desde que eles sejam neutros e que tragam conteúdo de opinião positivo, são muito importantes, principalmente para essa geração que está entrando. Sem ser outros também que já estão aí, a gente tem agroinfluenciadores, professores conhecidos, como o próprio Tejon, e ele é um agroinfluenciador, com certeza, que ele traz uma dinâmica completamente diferente para o que está acontecendo sobre o marketing do agronegócio, com conhecimentos já bem solidificados. Agora, de alguma forma, esses agroinfluenciadores que estão mais na mídia, principalmente o público jovem, é uma grande oportunidade do agronegócio se basear neles para poder, de alguma forma, levar esse conjunto de opiniões orquestradas, se as associações pudessem se juntar e levar esse posicionamento do agro sustentável produzido e a agenda positiva do agro para um público diferenciado, que é o público jovem. Então, a gente é carente de agenda positiva do agro. E essa agenda positiva tem que ser marcada por todas as entidades para tentar desmistificar um pouco só a agenda negativa que aparece nos grandes meios. A gente não dá valor para a notícia boa, a gente dá muito valor para a notícia ruim. E o brasileiro deveria ter o orgulho do seu agronegócio, do seu agribusiness, dentro e fora da porteira, que a gente que não deixou de maneira nenhuma o Brasil fora dos alimentos na pandemia, tampouco o mundo fora da proteína vegetal e animal. Nós estamos batendo recordes de exportação. O negócio de saúde animal vem crescendo também, de veterinária na área de suínos e aves, forte 2 dígitos, acima dos 20%, pelo maior lotação de animais, pela maior capacidade de exportação, pela maior oferta de proteína. E isso é orgulho dos brasileiros, principalmente sinocultura e agricultura, por trabalharem de forma bem sustentável. Seria o orgulho dos brasileiros estarem dentro desses business. Já chegou uma pergunta aqui, falando qual a mensagem que o senhor entende que precisa ser destacada pelo agro para a sociedade urbana? O agronegócio tem uma agenda positiva. A agenda positiva é a agenda de alimentar o mundo e o desafio de alimentar o mundo com sustentabilidade. Essa é uma mensagem positiva. O crescimento do agronegócio não é e nunca foi proporcional ao desmatamento. Muito pelo contrário. Nós triplicamos, quadruplicamos a produção nos últimos 30 anos e ainda somos quem protege o planeta com 66% das matas nativas protegidas. É lógico e é óbvio que alguns estragos foram feitos na região do Cerrado, que ninguém fala sobre isso, né? O pessoal só foca na área da Amazônia e Pantanal. É lógico que as fronteiras, a gente não consegue controlar as fronteiras, mas o objetivo principal é, de maneira única, dizer que o agro tem uma agenda positiva e tem gente que respeita a legislação, respeita o Código Florestal, respeita o Código Ambiental, o meio ambiente e trabalha empregando mais brasileiros e construindo esse sólido agronegócio brasileiro, o agribusiness, que é porteira para dentro, porteira para fora, e empregando milhões de brasileiros. Para o mundo, produção sustentável. E cada vez mais a gente vai ver, ou vamos notar, Humberto, para o mundo, essa produção sustentável traduzida em produtos sustentáveis, em marcas sustentáveis, em regionalização de marcas sustentáveis, em aprofundamento de conhecimento do produtor, de conexão do produtor com o consumidor. Segurança alimentar é o nome do jogo. Uhum. E essa segurança alimentar vai continuar. Jorge, o marketing pode contribuir decisivamente para que o agro se torne admirado tanto no Brasil quanto no exterior? O marketing é tudo, é o posicionamento que você vai dar, a comunicação é um dos elementos dentro do marketing. E essa comunicação vem com um excelente posicionamento. Se
as indústrias, não as indústrias, mas as associações todas tiverem um único posicionamento dos 3 pilares que hoje são fundamentais: segurança alimentar, sustentabilidade e produtividade. Esses 3 elementos, dentro desses 3 elementos, se forem formulados posicionamento e mensagens específicas em que todos, em uma voz única, consigam expressar, vamos ter, com certeza, muito maior poder do que cada um individualmente passando as suas mensagens individuais. Te dou um exemplo. Segurança alimentar. Ontem eu estava indo para casa, por hotel, que eu estou aqui em Goiânia, e escutei a Fátima Bernardes fazendo promoção no rádio de um frango praticamente orgânico. Cada um posicionando-se dentro do seu segmento. Proteína orgânica, ou sem aditivos, sem nada, um frango totalmente... Eu não preciso dizer qual empresa é, mas muitos devem conhecer. Esse tipo de segmentação regionalizada, especificação do produto e posicionamento é marketing. Isso é o marketing de você posicionar o seu produto. É que nós ainda não posicionamos o Brasil como um todo no agribusiness como um produto. Cada cultura posiciona-se de maneira individual. E aqui, neste caso, se você juntar as centenas de culturas e atividades, 1 mais 1 mais 1 não é igual a 3 ou a 5. 1 mais 1 mais 1 é igual a 2,5, 2. Porque a gente perde energia na comunicação. Eu não sei se eu fui claro. Uma vez que a gente tiver uma coisa embasada e uma comunicação, pelo menos em alguns grupos que são mais atacados, que é o grupo da pecuária de corte e é o grupo da soja, principalmente, que seja mais atacado, que se forme uma união maior da comunicação, e a BMRA está aí para isso. Para ajudar nessa comunicação, nós temos um projeto que a gente está desenvolvendo dentro dessa comunicação, para trazer uma comunicação mais única. Nós vamos conseguindo, pelo menos, ter um pouco mais de força de se posicionar. Tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Jorge, quais são os grandes desafios dentro dessa área de comunicação e de marketing no agro? E já emendando uma outra pergunta que também nos chegou aqui, em que o agro está errando ou falta em mostrar essa agenda positiva que ele tem para a sociedade urbana, para os grandes centros? Acho que um grande desafio é educação. Educar a todos, desde a escola até as idades maiores, a educação do qual é o papel real do agro. Esse é o primeiro desafio. É impressionante, a gente vê aí alguns casos em que escolas, inclusive tem um trabalho da Sociedade Rural Brasileira sendo feito, e uma live que eu assisti, estávamos discutindo sobre isso, se trazem mitos e mentiras sobre o agronegócio, principalmente o agronegócio, o que representa o agronegócio. Então, eu acho que é importante desmistificar e educar. Então, esse é um grande desafio de comunicação. Primeiro, você desmistifica, tira o mito do que é o agronegócio e educa. Então, eu acho que essa agenda positiva consegue neutralizar o que está sendo discutido hoje. Primeiro você neutraliza para depois você vir. Normalmente, o agronegócio, eu diria nem o agronegócio, normalmente os produtores, dentro da porteira. Não vou nem falar de agronegócio, quando falar de agronegócio, o agribusiness, dentro e fora da porteira. O agronegócio é mais fora da porteira, mas o produtor, quando se vê atacado, ele reage imediatamente. Você interrompe a comunicação. Gera um discurso de comunicação seletiva. Eu escuto o que eu quero escutar e você fala o que você quer falar. Eu falo o que eu quero falar e você escuta o que você quer escutar. Isso é uma escuta seletiva. E muitas vezes, quando o emocional sobe, sem fatores racionais, a escuta vira escuta seletiva e o diálogo acaba.
Nessa escuta seletiva, onde a comunicação de dois lados é interrompida, eu acho que desmistificar e educar é o maior desafio da comunicação. O senhor está à frente da BMRA desde 2016. Se o senhor falasse um pouco sobre o trabalho e sobre o foco, né, de atuação da entidade desse período todo. O foco da atuação da entidade nesse período, e obrigado pela oportunidade, esse ano foi um ano muito positivo para a BMRA. Nós tivemos 3 ABMRA Talks, que foram lives, com bastante participação. Tivemos 2 Agromarketing Meetings, que foram grupos restritos de agências e empresas que participaram das discussões sobre o futuro da comunicação no agronegócio, né? E terminamos com o congresso da BMRA, que foi um sucesso. Tivemos live constante de 200 a 250 pessoas, assistindo o congresso de um dia, que aconteceu agora em novembro, e mais de 4.500 viewers em 48 horas. Então, eu acredito que foi bastante positivo, foi vinculado com patrocínio de algumas empresas e vinculado pelo YouTube do canal Rural, que também tem uma diretoria dentro da BMRA. E foi vinculado por aí e foi num conteúdo riquíssimo sobre conceitos de como se posicionar no mundo digital, como trabalhar com comunicação no agro, as tendências de comunicação, enfim, foi um espetáculo o que a gente pôde ver nesse congresso e continua crescendo o número de viewers. O mais importante é que a gente está executando agora no campo, depois de muito trabalho, levou quase um ano, você imagina, são perguntas pessoais, assim, entrevistas pessoais, 220 perguntas, com mais de 1.800 entrevistados para os hábitos de mídia do produto. É um muito bom número, é uma pesquisa, não é barata, a gente só pode levar essa pesquisa a campo quando tivemos aí 8 empresas que confirmaram a compra, aí a gente foi a campo, porque a entidade, por si só, não conseguiria patrocinar uma pesquisa como essa. E essa pesquisa foi a campo, está a campo, e nós vamos ter uma análise bastante interessante da nova comunicação de hábitos de mídia do produtor rural, assim que sair os resultados no começo do ano que vem. E vai ser uma análise estatística, ou seja, porque o sample, a amostragem é bem expressiva. Bem expressiva. Então, esses são trabalhos que a BMA faz e a BMA continua fomentando, valorizando o networking e a comunicação dentro do marketing do agro, business brasileiro, dentro e fora da porteira. Aproveitando para a gente encerrar, Jorge, o senhor que conhece bastante o mercado agro de uma maneira geral, quais são as suas perspectivas para o próximo ano? Esse ano a gente bateu recordes, né, dentro de um contexto, apesar dos desafios. O que podemos pensar de 2021? Eu acho que o que a gente pode pensar de 2021 é um ano mais positivo. Esse ano foi muito difícil para todas as empresas e para muita gente que trabalha nos bastidores do agronegócio, né? O produtor rural viu um aumento de insumos absurdo, aumento das commodities, aumento da ração, aumento dos produtos em geral, mas um ano fantástico quanto à precificação do produto que sai e exportação. Fantástico. O que eu acredito que a gente vai começar a ver agora, principalmente nos 3 meses, é uma redução do dólar. Vai ter menos pressão, porque o Brasil está dando sinais de recuperação, graças a Deus, o PIB que veio nesse trimestre foi melhor do que o esperado, vai dar sinais de recuperação, o que traz mais investimento para o mercado brasileiro. Vamos ver uma recuperação da vida normal, né? Esperamos, com a adoção da vacina. Já se está falando aí no primeiro trimestre de ter vacina no Brasil, pelo menos no estado de São Paulo. Já se fala em vacina na metade do ano. E eu acredito que se volta à normalidade, principalmente nas atividades de entretenimento públicas, que tem um público enorme de consumo, do que ele chama de food service,
né, que são os restaurantes, bares, eventos, né, isso representa 10% de um faturamento de qualquer uma dessas, ou 12%, 15% de um faturamento dessas grandes frigoríficos brasileiros que dominam aí o mercado de proteína de carne. Então, na volta desse food service e mantendo a exportação, eu acho que é o mundo perfeito. Porque sempre quando cai um lado, sobe o outro, né? Agora, também a gente tem que estar preparado com a retomada da China. Mais algum tempo vai haver uma retomada da produtividade na China. E isso vai afetar, de alguma forma, o preço do mercado internacional de carne. Ótimo. Eu gostaria muito de agradecer a participação do presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, a BMRA, Jorge Espanha, em nossa live aqui na página da Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial do Facebook. Muito obrigado, Jorge, agradeço mesmo a sua participação e disponibilidade em falar conosco. Obrigado a vocês, Humberto, e parabéns a todos aí da GSUL, e obrigado a vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem, e saúde a todos, que é o mais importante hoje. Obrigado. Não deixe de acompanhar e ver a programação semanal das lives nas páginas Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial do Facebook. Um bom resto de semana a todos. Até a próxima. Até logo.